Chegamos, mais uma semana de Pode Consultar. Estou aqui eu, doutora Melissa, e hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico. Pode dizer assim, Melissa? Isso mesmo, né? Porque tantas pessoas agora estão usando hormônios ou anabolizantes. Isso, e para nos ajudar nesse papo, a doutora Camila está de volta. Doutora, a gente já vai lançar uma bomba. Então, qual a diferença entre a reposição hormonal e o uso de anabolizantes? Bom, obrigada pelo convite, primeiramente, né, Mari? Tem uma diferença bem grande, tá? Então, a terapia de reposição hormonal, ela existe indicação, existe sintomas e existe avaliação, tá? Então, a gente pensa, o paciente tá com fadiga, o paciente tá com disfunção sexual, né? Pensando principalmente, né, primeiramente no homem, tá? O anabolizante, a gente pensa muito em questões estéticas, né? Algumas vezes a diferença entre a droga e a medicação é a dose, né? Então, quando a gente pensa em uma terapia de reposição hormonal, é o paciente que precisa de uma reposição. Então, ele está com uma queda, né? Então, a gente vai repor algo para ficar em níveis fisiológicos. Quando a gente pensa em anabolizantes, primeiramente a gente pensa em estética, né? Então, além da utilização de hormônios que não são regulamentados, hormônios extremamente perigosos, né? Hepatotóxicos, neurotóxicos, que é muito utilizado, né? A gente sabe que o pessoal usa muito, não é uma proposta clínica, né? O paciente não vai ter benefícios clínicos, e sim pensando mais na estética, mas isso é muito perigoso. Então, é muito importante a gente diferenciar, tá? O que tem indicação clínica e o que não tem. Doutora Melissa, tem muito jovem utilizando anabolizante só para ficar bonitinho para postar foto no Instagram. A gente viu até um caso recente agora na mídia de um atleta de fisiculturismo, acredito que em torno de 20 anos, infelizmente morreu. É complicado dizer se foi por uso de anabolizante ou não, mas assim, para ele ter aquele shape, é inevitável talvez, Não, né? na verdade, dá sim para a gente falar que é sim pelo uso dos anabolizantes, né? Então, já fizeram, né, a necrópsia e veio realmente com o coração com hipertrofia. Então, isso é uma das complicações do uso abusivo, Por né? quê? E por que usar anabolizantes? O que é anabolizante? Anabolismo é o que constrói. Então, não só hormônios como testosterona, né? O próprio estradiol, progesterona são anabolizantes, mas a insulina, por exemplo, que é uma medicação, né, que é usada por diabéticos, também é anabolizante. Ela também constrói. Então, tudo que constrói o hormônio do crescimento, todos eles são anabolizantes. Mas a gente costuma usar essa nomenclatura de anabolizantes mais para essas medicações que a gente chama aí que são, né, off-label, né? São medicações que a gente, por exemplo, não consegue encontrar na farmácia, que compra nesse mercado paralelo, que a gente não sabe a origem e tudo mais. Então, por que a gente não deveria utilizar hormônios em pacientes jovens? Quando o homem utiliza hormônios, né, como a testosterona, ele pode parar ali, mesmo que temporariamente, de produzir a testosterona dele. Então, se é um homem jovem e ele faz a utilização dessa testosterona numa idade tão jovem, pode ser que ele tenha um impacto na vida dele adulta. Então, pode ser que ele perca essa função de produzir a sua própria testosterona, né? Então, por isso que a gente não indica. Por isso que dizem que quando usa fica, né? Exatamente. Dizem que dá impotência sexual, dizem. Pode E dar. é verdade? Pode dar. É importante também a gente frisar que quando a gente fala, por exemplo, de alguns hormônios, eles não foram desenvolvidos propriamente para a estética e para né, esse anabolismo, esse corpo irreal, né? A oxandrolona, nandrolona, elas foram desenvolvidas por indicações clínicas, pacientes com sarcopenia grave, queimados em UTI, doutora Melissa pode me lembrar mais aí, mas tem um monte. Sim, tá? exatamente. Então, para mulheres na pós-menopausa, pós-menopausa, né, com osteoporose. osteoporose. Então, Para pessoas que realmente precisam ganhar massa Exato. muscular. mas eles viram, né, esse ganho estético. Então, essas medicações, elas saíram da clínica, porque também criou-se aí, né, um medo generalizado. Então, pessoas que precisariam usar, né, aquela, né, paciente idosa de 70 anos, que está ali, sarcopenia, é baixa massa muscular, ela poderia sim se beneficiar do uso dessas medicações, né? Para construir massa óssea, massa muscular, mas por conta aí dessa banalização, né, desse uso aí irregular, então todo mundo acabou entrando no mesmo,
né, no mesmo saco, por exemplo. Então, as pessoas que precisam, elas realmente não têm utilizado tanto, porque Tem medo. podem ter medo de ver o que acontece Um aí, né? desserviço, né? Porque Exato. daí quem precisa não usa e quem Quem não precisa usa. Exatamente. E quais os riscos, doutora Camila, de quem está usando anabolizante, que está acompanhando a gente, ou conhece alguém, ou, né, já quer usar, né, porque quer chegar no corpo do verão, com a barriga trincada? Qual o risco Olha, real? tem vários riscos, cada anabolizante vai ter seu risco, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nesses off-labels, tem alguns que são utilizados para cavalo, né? E extremamente neurotóxicos e patotóxicos, podem ficar pessoas agressivas, né? Podem tomar condutas ali de realmente violência. Tem pessoa, pensando em parte mais clínica, né? A insulina pode baixar tanto a glicose, se tem uma hipoglicemia, mata. Mata e mata rápido, não é uma coisa nem progressiva. E agora, pensando também em anabolizantes em doses muito suprafisiológicas, a própria testosterona em doses muito suprafisiológicas, vai aumentar o coração, né? Vai aumentar ali o seu colesterol, aumenta seu risco cardíaco. Então, existe diferença, existe dose, existe via, né? E, infelizmente, colocam tudo no mesmo pacotinho, né? A própria gestrinona, que é uma medicação maravilhosa para endometriose, para tratamentos de sangramento uterino, foi colocado no mesmo pacote, porque, né, ficou chama-se, né, do chip da beleza, Muitas como se famosas existia. começaram a usar, né? Falaram, isso aqui deixa Exato. bonito. E aí atrelou o medicamento, que para quem Exato. tem recomendação médica, A pessoa tem medo. apenas, essa pessoa tá usando isso é porque quer ficar bonito. Mas, no final Exato. das contas, não é isso, né? Começaram a banalizar uma questão, né, para uma parte estética, e aí a clínica mesmo acaba entrando no mesmo pacote. E essas pessoas que teriam um benefício clínico têm medo de usar, ou, né, acabam não usando por conta disso. Tem gente que pergunta pra gente, mas doutora, se eu usar, né, alguma coisa, eu vou ficar igual, né, A Graciane Barbosa. Assim, então, você tem que usar muita coisa, você tem que treinar muito, por muitos anos. Então, assim, Não é assim. não é assim, né? Tudo existe ali. Infelizmente, hoje a gente tem um culto à beleza, né? Uma pressão estética. Essa pressão, acho que já, principalmente para mulher, já é algo muito antigo, há muito tempo. Mas que vem piorando, né? A busca daquele corpo perfeito. Só que tudo que se vende na internet, principalmente, é a parte boa. Não, porque olha, estou maravilhosa, estou usando anabolizante, É bom a gente falar também da parte boa, né? Igual É. as drogas, né? Se não tivesse nada de bom, então as pessoas não utilizariam. Exato. Então, eu acho que é importante a gente falar que essas medicações mesmo, né, que têm essas propriedades, o que elas podem trazer de benefício? Então, realmente, esse desenvolvimento da massa muscular, né? Muitas vezes eles podem também estar associados ali a aumento de força, aumento ali da recuperação muscular. Então, se é uma pessoa que treina, né, que come bem, então muitas vezes ela vai sim ver benefícios, né? E sendo utilizado ali com acompanhamento médico e com indicação, pode trazer benefícios. A questão é, isso é realmente algo que, na mão de pessoas inabilitadas, né, pode trazer complicações como essas que a doutora Camila falou, e na mulher ainda pode trazer sim alteração de voz, alteração de clitóris, queda de cabelo, né? Pode ficar Pelos, acne, exato. pelos, né? Então, assim, se você utilizar pela beleza e utilizar mal utilizado, Vai dar talvez ruim. você realmente não chegue nesse objetivo. Fora que às vezes você não encontra, a pessoa fica tão viciada nesses produtos que você não encontra mais um médico que aí vai pra onde? Vai pra academia, vai para um colégio e aí vai pro mercado clandestino. O que torna isso ainda mais perigoso, né? Com certeza. Muito mais. Eu falo, se não vende na farmácia, gente, né? Corra. Né? Então, não tem por que utilizar. Então, mesmo esses pacientes mesmo que usam de maneira abusiva, é importante, sim, eles terem um médico. Às vezes, a gente já acompanhou, não é a gente não prescreve para eles, mas a gente sabe que ele está utilizando. Então, se ele vai ao médico, a gente consegue, sim, fazer exames de monitoramento, porque muitas vezes eles, ao se depararem aos resultados, né, a avaliação médica, isso também motiva eles a segurar mais, exatamente. Porque daí você mostra o risco, né? O corpo a preço do quê? Sim. Vale a pena? E aí vai de cada um, né, fazer a sua própria avaliação, porque
A longo prazo, até curto, né? Não, Maria, isso não é estratégico. Então, por exemplo, depois de um nível, a própria testosterona, ela deixa de trazer ganhos. Então, se eu usei uma dose, né, sei lá, vou dizer, 1 ml, eu tive tal resultado, se eu usar 2 ou 3, eu vou ter 3 vezes mais resultados, mas não é assim que Não é funciona, verdade. né? Então, não é estratégico. Então, as pessoas realmente, nós médicos, a gente consegue ver toda essa cascata hormonal e todas essas implicações, né? Que o paciente não consegue ter essa percepção. Então, mesmo que as pessoas utilizem de maneira sem indicação médica, recomendo que tenha, sim, um médico, porque o médico Sim. não vai falar assim, ó, se vira. A gente vai, sim, fazer esse monitoramento. Então, muitas vezes, às vezes, o paciente não busca, achando que o médico não vai acolher. Mas, Método do sim, a gente julgamento. tem que fazer esse cuidado com esse perfil também de paciente. E esse turbilhão da internet? Hoje em dia a rede social é tudo, né? Então a gente acaba se comparando. E eu vi que o novo modelo de beleza antes era ser magro, depois foi ser paniquete, agora é ser magro definido, braços fortes. Todo mundo quer isso agora. Sim. Como é que tem sido isso na prática no consultório? As mulheres já estão chegando querendo, eu quero ficar mais definida. E aí, às vezes, tem esse perigo, já falo assim, doutora, então, que eu estava usando um produtinho e tal. Como é que é isso na prática? Acontece, né? Eu acho que a gente precisa, é o que a Melissa estava falando, né? A gente precisa acolher o paciente, né? Porque muitos pacientes que usam anabolizantes têm muito medo de procurar o médico e contar e ser julgado. Então, primeiro a gente precisa acolher, não é a questão de a gente prescrever, não somos nós que vamos fazer isso, mas a gente também precisa, né, baixar e falar, não, ok, vamos monitorar, vamos pesquisar, vamos ver o que está acontecendo. Então, quando esses pacientes também chegam pra gente, né, e, não, eu quero ficar com o corpo da, sei Juliana lá, Paz, meu sonho. Bruna Marquezine, sabe, assim. Meu sonho é ficar Ivete Sangalo. E a gente tem paciente que fala, tá, quero ficar com um corpo de, né. Eu coloquei a foto da Ivete na porta da geladeira. Quando eu vou querer comer um brigadeiro, eu falo, não posso, vou malhar. Olha a Ivete. Isso. Mas acontece. E a gente precisa, né, mostrar a questão de expectativas, né, mostrar talvez que a estética nem sempre é o que é saudável, né, tem gente que se compara com fisiculturistas. Eu falo, gente, fisiculturismo, ele também é um esporte, né, Sim. e acho que quase nenhum atleta vai ser 100% saudável, né, porque é alto rendimento, e a gente sabe que exige muito do corpo, né? E a gente também mostra, né, tipo, tá, mas por que você quer chegar nisso, né? Vamos alinhar as expectativas, mas a gente também tenta ali chegar no meio termo e mostrar, e vamos chegar de uma forma mais saudável possível, né? Com acompanhamento, né? E se a pessoa for usar mesmo, né? Não somos nós que vamos prescrever, mas a gente vai acompanhar e vai entender, né? O que a gente pode fazer pra falar, olha, aqui tem que entrar atividade física. Muita gente também chega achando que se ela usar um anabolizante, Vai ela fazer pode milagre. deitar e dormir, que nada vai, né? Que ela não precisa fazer nada, que ela não precisa se alimentar melhor, que ela não precisa fazer atividade física, que ela não precisa fazer cardio, né? E então a gente vai ajustando ali, fazendo os ajustes finos, né? Mas Essa busca por aparência, principalmente feminina, ela tem reflexos, né? Psiquiátricos na prática. Então, assim, começa a buscar melhoria de performance, e aí essa busca, quando é que acaba, doutora? A gente tem uma condição, né, que chama dismorfia. Isso pode acontecer, aconteceu comigo, né? Por quê? Você não consegue reconhecer o seu corpo. Então, quando eu tinha ali 30 quilos a mais, eu achava que eu estava ali com sobrepeso, mas eu não tinha ideia, né, realmente do meu tamanho. E depois que você emagrece, também demora um pouco para o cérebro, né, se adaptar, né? Então, isso chama dismorfia. Então, algumas mulheres também podem ter essa busca incessante, né? Então, o profissional, né, o médico, através de, por exemplo, um exame como a composição corporal, a gente consegue, junto com a paciente, mostrar para ela como realmente ela está, né? Esse formato de corpo, né, que eu nem estava tão antenada, do magro definido, ele, pra gente, né, do ponto de vista da nutrologia, é o mais desafiador. Por quê?
são processos diferentes. Se a gente quiser emagrecer, é um processo ali que a gente chama de catabolismo, que é um processo de perda de gordura. Então, para a gente, é fácil a gente conseguir isso, principalmente no cenário das novas medicações. Que são as Qual que- canetinhas. Sim. Que são, Também, né? elas também, né? Elas são um braço bem importante. Mas o nosso desafio como médico, e por isso que é diferente você tomar a canetinha sozinha e tomar junto com uma estratégia médica, é porque a gente quer sim perder gordura, mas a gente quer preservar a massa muscular. Então, isso já é um desafio também. No caso de ganho de massa muscular, também fácil. Se a gente usar, né, alimentação combinada com, por exemplo, hormônios anabolizantes, a gente também vai conseguir esse resultado. Mas quando a gente quer perder gordura, que é catabolismo, e construir músculo, são 2 processos diferentes. Então, isso realmente é que o médico tem que se virar ali para a gente usar essa tecnologia. E uma das coisas que estão surgindo agora, além do que a gente já faz mesmo, para a gente conseguir esse resultado, realmente precisa de uma abordagem hormonal. Seja com peptídeos como o Mounjaro, né, e o próprio Ozempic, quanto outras medicações, mas com a promessa que está vindo agora, que são os peptídeos, que as minhas pacientes estão me deixando ali Enlouquecidas. ansiosas, né? Doutor, esses peptídeos, né? O que eles vão trazer? E realmente a gente tem alguns estudos já sobre isso, mas a gente não tem estudos, né? Estudos tão robustos, né? E por isso que eles ainda não têm essa liberação, né? Aqui, por exemplo, na Anvisa no Brasil, então a gente não tem esses peptídeos que estão relacionados à perda de gordura, a perda de gordura central, que é um peptídeo aí que, gente, se for aprovado, estou interessado também, né? Peptídeos que melhoram a qualidade da pele. Então, existem promessas aí para o mercado, né? Que o médico vai ter mais aí estratégias para tratar isso, né? Mas existem métodos também não seguros, Sim. né? Onde as pessoas conseguem isso às custas, né? Enfim, de substâncias que vão sim trazer esse resultado, como a gente pode ver, só que por fora tá tudo bonito e por dentro Tudo acabado. tá tudo acabado, né? Então tem. E uma bomba relógio. Uma bomba relógio. Exato. Então dá sim pra gente ser bonita, ser definida com saúde, né? A gente tem tecnologia para isso, mas assim, não faça isso sozinho. Mas o uso de hormônios, para quem está precisando, por exemplo, já está vendo um processo de emagrecimento, às vezes usou muita caneta, usou em casa, perdeu muita massa. Emagreceu, mas perdeu massa também. Aí, no caso, seria recomendado para esse paciente fazer algum uso de hormônio, Camila? Para ver se ganha massa, se tiver abaixo, digamos assim? Em alguns casos, a gente consegue associar de uma forma controlada, dose controlada, para o paciente que ficou sarcopênico, né? Se o paciente O que é perdeu muito... sarcopênico? Sarcopenia é a perda de massa muscular, tá? É uma Então, patologia. É uma patologia mesmo. Então, ela tá ali com A gente consegue ver baixo no exame, peso, a gente consegue ver na sim, bioimpedância, ou no se ela DEX. tá dentro, né, da massa muscular normal. Então, se ela tá abaixo, a gente faz o diagnóstico de sarcopenia e pode sim ter indicação. E qual o risco desse paciente que emagreceu, perdeu massa, ficou magrinho, né? Aquele aspecto que a gente olha agora tá só a cabeça de Ozempic. Qual o risco dele de não buscar um tratamento? Eu até brincando em casa, falando assim, nossa, se pegar uma gripe, vai pra UTI. É isso mesmo? Literalmente, Realmente. né? Então, os músculos, eles sustentam, né? Por exemplo, você pode ter problemas de coluna, onde a gente vê pessoas que elas não têm musculatura suficiente para deixar a coluna ereta. Então, elas podem ter dor na coluna. De fato, se acontecer uma fome na terra, elas são as primeiras a serem eliminadas, Sim. né? Fora isso, elas vão ter problemas funcionais. Então, eu fico pensando nos meus músculos. Eu falei, gente, imagina eu, né, mais velha, com 80, 90 anos, será que eu vou conseguir pegar ali alguma comida na gôndola ali embaixo? Será que se eu abaixar eu vou conseguir levantar, né? Fora isso, a gente já tem trabalhos falando, né, que são pessoas que têm uma mortalidade precoce, né? Então, tanto problemas funcionais, fora problema estético também. A gente vê que é uma pessoa que está ali depletada, né? Então, a gente pode usar tanto a terapia nutricional, algumas estratégias, como em algumas pessoas podem sim ter indicação de usar medicamentos que tem esse perfil, né, de anabolismo, de construção de músculo.
Doutora Camila, qual o limite da pressão estética, do autocuidado ali na busca do consultório, quando o paciente chega ali querendo aquele acolhimento, querendo dizer que quer ficar com o corpo da Luísa Sonza? Como é que você consegue fazer esse manejo? Porque alinhar a expectativa e a realidade. Olha, é difícil. A gente tem uma paciente lindíssima, lindíssima, também não vou citar o nome, você vai saber de quem eu tô falando. Ela é linda, tem um corpo maravilhoso. E ela chegou pra mim na consulta e falou: eu quero ficar igual a Bruna Grifal. Ah, Maravilhosa. Maravilhosa. Bruna maravilhosa, né? E a gente tem que pegar, sentar, falar: olha, tá vendo o biotipo, né? Porque a gente tem que alinhar a altura, alinhar o biotipo, tudo isso também interfere, tá? Então, a gente também tem que fazer um acolhimento, questão psicológica. Falar: olha, você consegue enxergar, né? Que tem também uma questão de dismorfia, né? De imagem mesmo, né? Que porque você tá ótima, você né? tá maravilhosa. Mas a gente também falou: tá, ok, vamos entender a sua dor, né? Essa semana a gente também teve uma paciente muito semelhante que, se você olhar, assim, né, no olho nu, Olhômetro. né, no olhômetro, você fala: gente, mas essa paciente é magra, né? E ela falava assim: não, eu me sinto enorme, tá? E a gente, calma, vamos entender a sua dor, mostra pra gente onde que tá, né? Onde que te incomoda, o que te incomoda. Por que você se vê assim? Porque, exato. E engraçado que quando a gente pegou a bio, realmente tinha um alto, né, Percentual de um gordura. percentual de gordura, tá? Então, às vezes, a gente, no olhômetro também não dá pra ficar, porque, e eu acho que o principal é, primeiro, não julgar o paciente, a gente tentar entender a dor, tentar mostrar o que realmente acontece, né, qual realmente o físico que ele está, onde ele quer chegar, e como a gente pode chegar nele de uma forma saudável, né, sem abusar né, de substâncias desnecessárias, tá? E o risco Então, da isso- comparação, né? Porque da Total. gente brincar, eu quero ficar igual a Juliana Paz, igual a Ivete. Só que assim, primeiro que existe muito investimento dessas artistas ali no segmento da beleza, né? Elas vivem da imagem. Sim, Então a gente não pode se comparar. A gente pode tentar chegar com saúde bonita e tudo, mas a gente não dá para chegar com uma pessoa que vive da imagem, vive que tem disso. muito dinheiro para investir nisso, achando que a gente vai ficar parecido. Porque não dinheiro, vai, né? tempo, Exatamente. isso tudo a gente também alinha na consulta. A gente também tenta mostrar isso. Falar: olha, essa pessoa, ela passa... A Bruna Grifal, maravilhosa, fica lá jogando futevôlei dela em Copacabana. Acorda 10 da sei manhã. lá, 10 da entendeu? manhã você já foi no mercado, levou as crianças para a escola, tá trabalhando, resolvendo um monte de problema. Então o tempo não é igual, Não né, é. Melissa? Não é a Sim, mesma o coisa. tempo, assim, é o estilo de vida, né? Então, eu não vejo problemas, mas, por exemplo, Melissa, eu gosto de ter um momento, então, para você realmente ter um corpo desse, você tem dieta de domingo a domingo, né? Tem uma Você não pessoa, tem né? tacinha de vinho, você não tem pizza, né? E tá tudo bem, porque tem gente que vive esse lifestyle e eu, assim, admiro, eu acho, né? Porque são pessoas saudáveis, mas a gente tem que olhar com cuidado, porque tem algo que chama ortorexia, que é um vício, né, em ser saudável. Então, é aquela pessoa que fica preocupadíssima com o que ela está comendo, se tem glúten, se tem lactose. Isso também é uma condição que não é saudável, apesar de, né, parecer. Então, a gente também, como médico, a gente tem que fazer toda essa avaliação. É uma paciente que está buscando, sim, a beleza e quer ser saudável, ou ela passou desse limite? Ela já está realmente... O exagero. Sim. Não exagero. tem a pausa do treino, porque no máximo você pode treinar 6 vezes por semana, né? Que os professores de educação física dizem. De que você tem que ter uma pausa Você ali. precisa... o anabolismo, ele é feito na pausa daquele músculo. No descanso, No né? descanso. Então, é importante essa questão do descanso, sim, precisa. E aí já não tem o descanso. Aí já fica contando as calorias de tudo. E aí já vira... Como é o nome da doença? Ortorexia, é vício em alimentação saudável, né? E nessa vida saudável. E esse paciente, ele já tem o pezinho aqui em querer usar anabolizante, não? Nem sempre, Nem nem sempre. sempre, né? Muitas pessoas ainda, que é até uma coisa boa, ainda tem medo, né, de Que bom, utilizar, né? O problema é que as que não têm medo, elas não têm mesmo. Elas usam e se jogam com força e aí pode vir as complicações. E depois que começa, é muito difícil tirar essa pessoa do anabolizante, porque ela fica meio que dependente mesmo, né, daquele
nível hormonal e daquela força que dá na academia, porque dá, né? Dá uma força na academia, dá uma performance. E aí ela acha que se ela tirar aquilo, vai ser terrível, né? Eu já tive casos de paciente que era uma coisa meio até psicológica, justamente, né? Não, então, doutora, eu tô usando, tá? Comprei no mercado paralelo, trouxe aqui os exames pra ver. Você vai ver o exame do paciente, ele fala que tá tomando uma testosterona e tá lá com uma testo de 100. Né? Você aplicou quanto tempo antes da, né? E aí você vai ver, a pessoa muito tava usando acima? água. Não, na verdade, Não tá nem usando não tava nada. usando nada, só que na cabeça dele, ele tava assim, Nossa, um perigo. né? E pelos exames você via que o que ele tava usando nem era. Então, o risco também de você usar uma coisa do mercado paralelo, uma coisa que nem é, né, pela Anvisa ou pela FDA, por nenhuma, né? Então, também é uma banalização e um medo, uma questão psicológica mesmo de, não, se eu tirar o hormônio, se eu ficar sem, eu vou acabar a minha vida. Acho que a gente pode conversar com quem está aqui acompanhando, pode consultar, e que desconfie de coisas milagrosas, do dia para a noite, né, Melissa? Desconfia. Ah, isso aqui vai resolver do dia para a noite. Isso aqui eu vou te dar um pouquinho escondido na academia, vai dar certo. Principalmente se estiver fora da farmácia, desconfie com força. Exatamente, exatamente. Então, os anabolizantes devem ser usados 100% com prescrição médica. Então, eles podem e são uma ferramenta excelente, né, para a gente da área da nutrologia que trabalha em composição corporal. Então, procure o médico, né, porque realmente é sim uma alternativa que pode ser boa para algumas pessoas. Com recomendação. Exatamente. Se não tiver, recomendação, foge. indicação, isso aí. Foge, porque é um perigo para a saúde, uma bomba relógio. E Não preocupante. compensa, né? não compensa. compensa. Na próxima semana, a gente vai falar sobre o luxo moderno de ter saúde. Agora todo mundo busca ter saúde. Isso aí. Qualidade de vida. Então a gente te espera semana que vem aqui no Pode Consultar.